Ok, vamos então ver como é que ficou essa questão do upload aqui, tá? O upload, né, ele é uma nova rota dentro do controller, tá bom? Então deixa eu abrir aqui o controller, GED cabeçalho controller. O GED cabeçalho controller, ele contém as rotas padrões geradas pelo gerador, né? Que vai ser aí a consultar lista, consultar objeto, inserir, alterar e excluir. O que é que eu fiz? Coloquei uma outra rota aqui, tá? Vai ser uma rota post, ok? Essa rota, ela vai ser da seguinte maneira: GED documento cabeçalho barra atualiza detalhe barra ID, tá bom? A gente já manda inclusive aí o ID do documento, né? Lembrando que quem vai chamar essa rota aqui é aquele botãozinho gravar detalhe lá na tela, tá? Lembra da primeira aula lá que eu mostrei a tela da versão anterior do ERP para você ter a noção de como é que você vai desenhar a tela no Flutter, tá bom? Então quando você tira a foto lá do documento, né? Aquela foto aparece para você, ela foi carregada dentro da aplicação, tá? Quando você gravar o detalhe, você vai subir aquela foto ou aquele arquivo que você selecionou no dispositivo, tá bom? E é naquele botão de gravar o detalhe que você vai chamar essa rota aqui, tá? Essa rota então vai chamar esse método, ó, atualizar detalhe. O que acontece nesse método aqui? O método atualizar detalhe, que está mais aqui embaixo, ó, tá? Ele começa recebendo um arquivo, né? Neste caso aqui eu estou ou estaria fazendo o teste, porque eu comentei, né, que no corpo eu estou pegando um GED documento cabeçalho, tá? Daí você analisa a melhor maneira de fazer isso daí. Você está mandando um detalhe, né? Mas pode ser que o usuário ele tenha iniciado a captura de documentos, né? Tenha iniciado um novo documento e não tenha salvo ainda o cabeçalho, tá bom? Então como é que você vai mandar um detalhe aqui se o cabeçalho não tiver salvo ainda, né? A não ser que quando você clique para iniciar um novo documento, você já vá no servidor, grave o cabeçalho e já retorne o cabeçalho para o cliente, tá certo? Daí quando você mandar esse detalhe aqui, se você mandar apenas o detalhe para este método, tá? Ele já vai ter o documento de cabeçalho, ou pelo menos o ID do cabeçalho, não vai dar problema nenhum na questão da persistência, tá? Então é para você pensar mesmo esse exercício aqui. Então tá ficando pendente para você pensar na melhor forma de você implementar. Essa primeira parte então é a parte da persistência. Não é isso que eu vou tratar aqui neste momento, tá? Eu vou tratar dessa segunda parte, que é a parte do upload do arquivo, tá bom? Como é que eu faço então aqui, ó? Eu vou mandar um arquivo anexado, né, na minha requisição post, tá bom? Esse arquivo vai chegar aqui no Delphi, né, dentro do request. E aqui no MVC Framework, o request ele tem uma opção files, arquivos que foram enviados, tá? Eu estou supondo aqui que eu estou enviando apenas um arquivo. Então eu já peguei um files 0, peguei a primeira posição, o primeiro arquivo, tá? E é assim que eu vou implementar neste momento o GED. Vou mandar só um arquivo por vez, tá? Você pode capturar vários arquivos dentro daquele documento que você está fazendo, mas você só pode mandar um arquivo por vez, não pode mandar todo mundo de uma vez, tá bom? É possível fazer isso? É possível, tá? É possível que quando você salve o documento, você mande o documento e todos os arquivos que estão anexados nele, mas não é assim que eu quero fazer neste momento, tá? Eu quero que tenha aquele botão gravar detalhe e que ele mande um arquivo por vez, tá bom? Muito bem. Eu vou então pegar aqui o arquivo na posição 0, vou pegar o nome desse arquivo e vou gravar nessa variável aqui, ó, nome arquivo, certo? Daí eu vou chamar o service no método atualizar detalhe. Lá no service também tem um método atualizar detalhe. Assim como no service nós temos os métodos excluir, temos o método consultar lista, enfim. Os métodos que nós temos no controller, nós temos no service também.
O controller é a porta de entrada do cliente, né? Ele é consumido pela aplicação cliente. A regra de negócio nós jogamos lá para o service, tá? Então, eu vou chamar o service e para o service eu estou passando quem? Eu estou passando o GED documento cabeçalho aqui, ó, ou seja, estou passando o meu objeto. Não sei ainda se vai ser o cabeçalho ou se vai ser o detalhe. Cabe a você decidir neste momento, tá? Vou passar o nome do arquivo que veio aqui, ó, ok? E vou passar o stream desse arquivo, tá? Eu tenho essa opção de passar o stream desse arquivo diretamente para o método, tá bom? Então estou passando 3 parâmetros para este método atualizar detalhe. Vamos dar uma olhada como é que está esse método aqui. Eu vou segurar aqui o Ctrl e vou clicar aqui em cima. Ele abre para mim o GED cabeçalho service, que daqui para cima, né, dessa linha aqui para cima, foi gerado pelo gerador, tá? Não mexi em nada aí, tá bom? O que eu fiz então foi apenas implementar esse método aqui embaixo, ó, o método atualizar detalhe, que recebe um GED documento cabeçalho, recebe um nome de arquivo e recebe o stream desse mesmo arquivo. Ótimo. O que ele faz então? Ele cria um file stream aqui, aí ele tem uma variável file stream e ele tem algumas variáveis string aqui. Uma delas é o nome arquivo completo, a outra é o nome arquivo MD5 e a outra é o tipo de arquivo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é montar o nome do arquivo completo. O nome do arquivo completo a que eu estou me referindo aqui é o nome do arquivo totalmente qualificado, com o caminho dele, tá? Eu vou gravar esses arquivos aqui na pasta T2TI GED, tá? Então, a princípio, ó, vou gravar esse cara aqui dentro, ó, T2TI GED, vai ser salvo aqui. Todos esses caminhos que nós estamos deixando aqui de forma fixa, eles vão ser configurados no módulo administrativo. Provavelmente nós vamos ter uma tabela de configuração, né? Tem alguns módulos que têm a sua própria tabela de configuração, como é o módulo NFE, tem a NFE configuração, mas depois nós devemos ter uma tabela genérica de configuração, onde nós teremos todos esses caminhos aí, tá? Então aqui eu gero o nome totalmente qualificado do arquivo, tá? Nome do arquivo completo. O tipo do arquivo, que é a extensão dele, eu utilizo esse extract file ext aqui, ó. Aí eu passo o nome do arquivo completo. Então, se eu mandei um PDF, ele vai salvar aqui nessa variável .pdf. Se eu mandei um JPEG, ele vai salvar aqui .jpg, tá bom? Daí eu vou pegar o MD5 do conteúdo do arquivo, tá? Neste momento aqui, eu passo esse arquivo para esse método MD5 file e ele vai passar um hash no conteúdo do arquivo para mim. Ele vai gravar esse hash aqui, ó, tá? Depois disso, eu vou salvar o arquivo no disco. O que é que eu faço? Eu pego o mesmo caminho que eu vou gravar o arquivo, pego o nome do arquivo MD5 aqui agora, ó, e pego o tipo do arquivo, que é a extensão. Tudo isso nesse tpath.combine. Eu combino o caminho com o nome do arquivo e a sua extensão. Daí eu chamo um copy from do fs aqui, do file stream, tá? Copy from, nome do arquivo, tá bom? Neste momento ele vai salvar o arquivo com o hash MD5, né? O nome do arquivo vai ser o hash MD5 do conteúdo do arquivo, tá? Neste momento aqui, nós ainda não estamos tratando de assinatura digital, tá bom? Mas você já tem um hash do conteúdo do arquivo, já é uma segurança, tá bom? Se de repente você descer esse arquivo e verificar o hash MD5 no lado do cliente, ou mesmo antes de descer verificar no lado do servidor, e o cálculo desse hash for diferente, alguma coisa aconteceu com esse arquivo no servidor, ele foi alterado, tá? O certificado digital, né, nós vamos utilizá-lo para uma questão de assinatura, para verificar a autenticidade daquele arquivo ali. Quem mandou esse arquivo? Esse arquivo é confiável, né? Uma outra questão, mas envolve também a parte da segurança, tá? Vamos deixar para um segundo momento isso daí, tá? Então aqui eu fiz o upload do arquivo, gerei esse hash MD5,
salvei esse arquivo no disco, tá? E logo aqui embaixo eu tenho um algoritmo que eu vou apresentar para você, né, que é o exercício, né, para você gerar, gravar no banco de dados a questão do cabeçalho, do detalhe e a questão do versionamento, quando esse arquivo for alterado, for incluído, for excluído, né? Quando ele for excluído, não vai sair um registro do banco de dados, ele vai armazenar um registro informando que o arquivo foi excluído, tá bom? Vamos então realizar um pequeno teste utilizando o Postman. E depois desse teste eu retorno aqui para a gente analisar esse algoritmo. Vou executar então o servidor. Enquanto ele executa, observe que a pasta GED está vazia, tá? Para eu fazer esse teste no Postman, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Em Body, eu vou selecionar Form Data, ok? Normalmente nós fazemos o teste aqui no Raw, né? Cru, mandando dentro do corpo o objeto JSON, tá? Aqui não. Eu vou selecionar Form Data, eu vou digitar aqui dentro de chave o nome File, de arquivo, tá? Daí quando você está digitando aqui, ó, ele vai aparecer text ou file, tá vendo aqui? Então, você vai selecionar file aqui, tá? E aqui você vai selecionar o arquivo que você deseja, né? Neste caso aqui eu já selecionei uma imagem que está neste caminho aí no meu desktop, ó. Users, Albert, Desktop, blá blá, tem uma capa aí de um dos DVDs da T2T com a extensão JPEG, tá? Perfeito. Depois que eu faço isso daí, então, eu mudo aqui para Post, daí localhost, a porta do servidor, que no meu caso aqui é a 8085, tá? GED documento cabeçalho, atualiza detalhe e vou mandar ali o ID do detalhe, tá? Digamos que seja 1. Mandei. Vamos ver o que é que vai acontecer. Deu um access violation, tá? Então vou chamar de novo, mas dessa vez eu vou colocar um breakpoint aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. Mandei. Ele chegou aqui, tá? Vou pressionar F8. F8. Vamos ver aqui o nome do arquivo completo. Tá aí ele, ó. Ele vai ficar aí, né? Daí eu tenho aqui o tipo do arquivo, .jpeg. Agora ele vai gerar o nome do arquivo MD5, passando o conteúdo desse arquivo completo. Mas espera aí, vamos pensar um pouco. Esse arquivo capa.delphi.snap.rest.json não se encontra aqui ainda nessa pasta, né? E esse MD5 file de dentro da biblioteca, ele vai tentar gerar o MD5 em cima do conteúdo desse arquivo. Deixa eu pressionar F8 aqui para a gente ver o que vai acontecer. E é exatamente aí que está dando problema, ó. Ele não consegue abrir um arquivo que não existe, tá? Vou continuar então, aí dá o access violation. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse nome arquivo MD5 eu vou chamar um MD5 string, que é uma função que tem dentro da biblioteca lá, tá? Só que esse MD5 string, ele vai trazer o MD5 em cima dessa string aqui, do nome do arquivo, tá? Se eu pressionar aqui, ó, ele vai calcular o MD5 em cima desse texto que foi enviado, tá bom? Já o MD5 file, tem o MD5 file e tem o MD5 file GED. Olha que legal, né? O MD5 file, ele tenta carregar um arquivo que já existe no disco. E o MD5 file GED tenta carregar, na verdade ele vai tentar gerar, ou vai gerar o MD5 em cima de uma string stream que você mandar para cá, tá? Então vou deixar você brincar com isso aqui. No momento, eu vou gerar o MD5 em cima da string que é o nome do arquivo, mas não é isso que nós queremos, tá? Nós queremos
o MD5 em cima do conteúdo do arquivo. Provavelmente você vai conseguir utilizar essa função para que isso funcione, tá? Muito bem, então mudei para MD5 string, vou executar de novo o servidor. Aí está. Vou chamar novamente aqui, ó. E agora retornou um OK. Esse OK, eu estou retornando ele aqui, ó. Retorne OK. Tá? Então é isso mesmo que eu quero que apareça lá, pelo menos nesse primeiro momento aqui. E aqui ele gerou para mim o arquivo, ó, com o hash MD5 e tá lá. É a capa mesmo que eu quero. Subiu o arquivo, foi feito o upload, tá bom? Ótimo. Agora vamos analisar esse passo a passo aqui, ó, que é esse exercício, tá?